temos nesta manhã, temos os nossos corações abertos para podermos assim, de uma certa maneira, sermos conduzidos, guiados pela palavra do Senhor. Nós estamos no meio de uma série, Papéis Invertidos, e nessa série nós estamos tratando de alguns aspectos importantes. Nós, no primeiro episódio, falamos a respeito da igualdade entre homem e mulher. Nós falamos que Deus criou os seres humanos da mesma forma, igualmente, com funções distintas, homem e mulher. E aprofundamos um pouco nesse diálogo. E logo em seguida, no episódio 2, falamos do papel do homem, o quanto ele é importante no cultivo da sua esposa, para que ela, como uma videira, como diz o Salmo 128, possa dar frutos, florescer e, como bom fruto, gerar alegria no contexto do seu lar, na sua casa. E que esse homem, ele é um homem muito feliz, sentado ao redor da mesa com os seus filhos como que brotos de oliveira, podendo então assim ser um homem bem-sucedido, que é o que todo homem anseia, mas temendo ao Senhor, porque esse é o grande segredo para sermos bem-sucedidos na proposta do Criador para nós. E hoje nós queremos falar um pouco sobre a questão dos pais na relação com os filhos. O nosso papel como líderes da nossa família, pai e mãe, e como que esse lugar que nós precisamos exercer com responsabilidade as funções que nos fora dada, hoje, infelizmente, tem sido negligenciado por uma série de fatores. E eu quero conversar um pouco com vocês nesta manhã sobre esse aspecto. Quais os desdobramentos disso e por que nós devemos evitar alguns erros nesse processo de relacionamento dentro do nosso lar, onde nós temos visto com uma certa frequência lares sendo destruídos, famílias em crise, em constante desespero, porque está tudo invertido, todos os papéis estão invertidos. Pesquisando a respeito dessa palavra hoje pela manhã, olhando o jornal intitulado El País, eles fizeram uma reportagem que falava a respeito da síndrome do imperador. O que é isso? É quando o seu filho, nosso filho, ele assume um papel de tirano dentro do contexto do lar. Pesado isso, né? Mas o próprio cinema levantou esse tema há algum tempo atrás, quando lançou um filme intitulado O Poderoso Chefinho. Alguém aqui chegou a ouvir falar desse, né? Pois é um tema recorrente. E nessa reportagem do jornal El País, eles apontam alguns fatores para a coroação desse imperador dentro dessa relação pais e filhos. E eu estou falando com propriedade por ser pai. Eu não estou falando para vocês sem a experiência de trilhar esse caminho. E sabemos que ser pai é um desafio, é um privilégio, mas é uma responsabilidade e nós não podemos negligenciá-la. E a reportagem, que não tem nenhum compromisso com o nosso manual de vida, nenhum compromisso com as Escrituras, eles chegaram à seguinte conclusão, que um dos fatores, segundo a reportagem, é a pouca dedicação dos pais para com os filhos. Ou seja, o tempo de qualidade. Isso faz com que eu pense um pouco na minha própria trajetória. Porque às vezes a gente pensa que estar ao lado do nosso filho, ou no mesmo ambiente do nosso filho, nós estamos tendo tempo de qualidade com ele. Mas a Letícia, a minha filha mais velha, ela me ensinou que não é bem assim que eles percebem, né, Carla? Porque enquanto eu estava em missões nacionais, em um determinado momento, eu não parava muito em casa por conta das muitas viagens que eu tinha que fazer pelo norte do Brasil, visitando missionários. E, enfim, eu morava mais na ponte aérea, né, nos aeroportos, do que em casa. Em casa eu passava rapidamente. Mas quando eu estava em casa, eu entendia que eu estava com
com os meus filhos e com a minha esposa. Mas a Letícia me fez enxergar que, na verdade, eu não estava. Porque quando eu estava, o telefone não parava de tocar. Eu estava em casa, mas eu não estava para a minha família, eu não estava para os meus filhos. E eu vivia trabalhando mesmo quando estava em casa. E isso gerou uma série de situações, problemas, me levou ao burnout, levou a um momento difícil da nossa família. E por conta disso, e eu tenho lidado nesses últimos dias, principalmente, nos últimos anos, estando aqui como servo da Comunidade Viva, lidado com pessoas que estão trilhando caminhos semelhantes ao que eu trilhei. E uma das coisas que eu tenho parado para refletir é sobre essa reorganização dos nossos papéis dentro de casa, dentro da nossa família. Porque os resultados são muito ruins, são muito trágicos. E a gente pode evitá-los. Então a reportagem ela fala a respeito disso, de que um dos motivos que nós coroamos esse imperador é justamente a pouca dedicação dos pais, o tempo de qualidade com os filhos. E o outro fator apresentado por eles na reportagem é a falta de limites. Cara, parece que eles leram as escrituras para fazer essa conclusão. Mas isso é bacana porque isso nos mostra que a palavra de Deus, ela é assertiva, ela já nos orienta há muito tempo o caminho que nós devemos andar. E quando andarmos por esse caminho, o papel que devemos exercer. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Quando a gente vê algumas coisas acontecendo na sociedade, uma desconstrução da importância desse papel, da nossa função como pais e mães, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família, na criação deles, a gente vai percebendo que algumas orientações muito parecidas, muito semelhantes com as orientações divinas, elas chegam adornando a nossa vida, mas furtando de nós a essência, o princípio que as Escrituras nos trazem. E a gente cai nessa cilada, e parece-me que essa é uma estratégia velha que o inimigo tem usado ao longo da história para enganar, porque a melhor mentira é a que mais se parece com a verdade. Então, em um livro escrito pelo autor Richard Fugate, ele diz o seguinte, coloca para mim. Ele fala da importância de nós não olharmos para a criação dos filhos de qualquer forma. Ele diz, criar filhos não é uma proposta para atirar no escuro e ficar à espera do melhor. Deus tem um plano exato para a criação dos filhos, delineado em sua palavra. A gente não chama aqui na comunidade esse livro de manual de vida por acaso. Esse é o nosso manual. É o trilho que devemos percorrer. É daqui que nós devemos tirar as orientações para podermos sermos assertivos. Então hoje eu quero falar em poucas palavras a respeito de 4 erros que nós pais, nós não devemos praticar. 4 erros que os pais devem evitar. E eu quero começar falando com base na vida de um homem que é uma referência de liderança, uma referência de espiritualidade, mas que cometeu 4 erros, assim, que foram fatais na criação dos seus filhos. Eu estou falando de Eli. O primeiro erro que ele cometeu é não se dedicar aos filhos. Olha o que o texto lá em 1 Samuel capítulo 4, verso 18 vai dizer. Quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Agora preste atenção, havia sido juiz em Israel durante 40 anos. Eli
era da descendência dos homens, a tribo separada para cuidar da questão da espiritualidade do povo de Deus, a tribo de levitas. Ele e seus filhos, a sua família, tinha esse papel, tinha essa função dentro do povo de Israel, do povo de Deus. E ele era um camarada renomado, conhecido. Ele tinha uma posição, ele tinha um status nessa área espiritual. Ele era uma pessoa muito solicitada, muito procurada. Era ele que era o mediador naquele contexto. Hoje não mais precisamos dessa função, porque Jesus já é o nosso mediador. E ele então exercia essa mediação entre o homem e Deus. Ele oferecia os sacrifícios. Ele era a boca de Deus para o povo. Mas ele cometeu alguns erros. O primeiro foi não se dedicar aos filhos. Há alguns perigos, sabe, que a gente às vezes enfrenta quando nós cometemos esse erro como pais. Quando nós não nos dedicamos aos filhos da maneira como eles necessitam. Tempo de qualidade com eles. Tempo onde nós paramos para ouvi-los, paramos para observá-los, paramos para notar alguns comportamentos e assim orientá-los. Como nós vimos aqui o lindo testemunho de uma criança que seus avós e seus pais contam como eles eram na infância para que ele possa enfrentar a infância dele com referência. Olha que bacana, que coisa bonita. Vocês ouviram isso da boca de uma criança. Elas precisam disso. Elas precisam de presença. E um dos perigos da ausência na vida da criança é justamente a gente ter sucesso na nossa vida profissional, a gente ser bem sucedido, bem colocado na sociedade, a gente ter bens, a gente ter uma boa casa, a gente ter um bom carro, a gente ter uma conta bonita, enxuta, ou seja, ter sucesso no trabalho, mas ser um fracassado no lar. Lembrando que nós, homens, temos uma responsabilidade muito grande dentro desse contexto familiar. E vamos prestar contas diante de Deus. As mulheres também, porque são companheiras nessa função. Mas eu tenho batido nesses 3 episódios dessa série muito na tecla dos homens. Porque eu sei que a gente tem falhado por demais nesse papel. E precisamos ser despertados para isso. Então, muitas das vezes, nós estamos priorizando a questão de sermos os mantenedores do lar, nos dedicando de uma maneira incrível ao trabalho, conquistando lugares, espaço na sociedade, mas estamos sendo um fracasso na família, o nosso lar está para ser destruído. Nossos filhos estão perdidos, sem referência, não sabem mais o que é a feminilidade, não sabem mais o que é a masculinidade, perderam as referências. E a gente já conversou sobre isso alguns episódios atrás. A ausência no lar gera fracasso na família. A outra questão é que às vezes a gente se dedica à beça no cuidado dos outros. Ele era juiz e ele era um religioso, ele tinha uma função sacerdotal e ele cuidava das pessoas. Isso aqui é uma palavra que vem diretamente a mim. Mas a todos vocês também, não só a mim. Porque às vezes nós nos dedicamos ao cuidado das pessoas à nossa volta, nos dedicamos ao cuidado da nossa equipe de trabalho para que eles possam ter uma boa produtividade, alcancem suas metas. E a gente pensa no melhor para que eles estejam ali alcançando resultados. Às vezes, líderes como eu e tantos outros espalhados, a gente se dedica tanto no cuidado das famílias, de ouvir as famílias, de fazer com que as famílias estejam inteiras à luz da palavra de Deus, tentando auxiliá-las. Mas às vezes a gente se esquece de cuidar da nossa própria casa. A gente cuida dos outros e deixa de cuidar daqueles que estão
entregues a nós. É triste porque alguns líderes, eu vou falar um pouquinho da minha área, permitam, alguns líderes, pastores, têm um entendimento equivocado a respeito de que precisam dar a vida pela igreja, pela comunidade de fé. Isso está um grande equívoco. E às vezes questionam as demandas da família, não, vocês sabem que Deus me chamou para essa responsabilidade. Eu quero dizer que Cristo já deu a vida para a igreja. Nós temos que dar a vida para as nossas famílias. Porque a família é a base da sociedade. Rui Barbosa já dizia isso. A família é a base da igreja. E se nós não estivermos bem em nossas famílias, como nós iremos cuidar dos outros? Como? Nós precisamos cuidar da nossa própria casa, da nossa própria família. E quando nós fizermos isso, seremos usados por Deus para cuidar de outros também. Outro perigo da ausência é substituir presença, sabe por quê? Por presente. A gente, às vezes, com a consciência pesada, a gente não está ali tão presente, né? tão ali com os nossos filhos, com tempo de qualidade, aí a gente chega e dá aquele presentão. Às vezes a gente nem pode, mas a gente se esforça para dar, porque a consciência pesa. A gente sente que os nossos filhos estão pagando um preço muito alto, então a gente tenta compensar com presentes. Isso é o grande equívoco. Porque as crianças, elas se contentam com pouco no que diz respeito a presente. Mas elas necessitam muito no que diz respeito à presença dos seus pais. Crianças se divertem com papelão. E é a coisa mais incrível do mundo. Brincarem com papelão, cola, tesoura, massinha. Sim, uma bola. Uma bola pode fazer a diferença na vida do seu adolescente. Um tempo de qualidade com ele, jogando futebol. Um dos grandes erros de Eli foi justamente esse, o erro de não se fazer presente e dedicando-se aos seus filhos. Ele fazia tudo, mas pecou nessa área. Segunda questão é não ensinar os filhos a amarem a Deus. Olha o que o texto vai dizer. Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. Cara, isso aqui é muito sério. Por quê? Porque os filhos de Eli, eles exerciam as práticas, os rituais espirituais religiosos da época. Mas eles não tinham o temor ao Senhor. Eles não aprenderam a amar a Deus. É um grande equívoco dos pais acharem que fazer com que os seus filhos aprendam ritos religiosos colocarão eles no lugar que devem estar, na expectativa do Criador, como pessoas que são seguidoras de Cristo. Há um grande equívoco nisso. Uma das principais tarefas de nós, como pais, é ensinar os nossos filhos a amarem a Deus. E amar a Deus, a gente já sabe muito bem, e o evangelista João fala, registra as palavras de Jesus, que todo aquele que tem as minhas orientações e as coloca em prática, este é o que me ama. E todo aquele que me ama, ele será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amor e obediência andam de mãos dadas. Ensinar o filho a amar a Deus é ensinar o filho a obedecer a Deus. E a gente não ensina um filho a obedecer a Deus se nós não formos, de fato, obedientes a este Deus. Mas aí, o que acontece? A gente tem escutado algumas coisas muito parecidas com a verdade
que tem entrado por meio de bons livros, autores renomados, instruindo os pais na maneira como devem educar e orientar os seus filhos. E a gente tem se deparado com algumas situações que preocupam muito a gente. Olha o que a gente tem escutado na sociedade. O que dizem para a sociedade? Primeiro, a criança é essencialmente boa. Não, a criança é boa. E aí, isso parece coerente? Sim ou não? Sim, né? Mas isso não pode ser ouvido sem o devido entendimento do que diz as Escrituras. A criança é essencialmente má. E agora a coisa vai começar a ficar um pouquinho mais assim estreita. Por quê? Mesmo eu sendo pai e estou falando dos meus filhos, eu também estou falando dos seus filhos. E talvez você vai sair daqui muito chateado comigo. Mas o que eu não posso é deixar você sair daqui sem saber da verdade. O meu compromisso é com a verdade. O meu compromisso não é com você sair daqui feliz porque eu disse aquilo que você precisava ouvir. Aliás, que você queria ouvir. O meu compromisso é falar aquilo que Deus falou ao meu coração, à luz da palavra, para que você saia daqui com aquilo que você precisa ouvir e você ser bem-sucedido no seu papel. Ainda que você fique muito chateado comigo. Isso passa. Se você for um seguidor de Cristo, isso passa. Porque o Espírito vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. É desse jeito. Então, os nossos filhos são maus por essência. Em pecado me concebeu a minha mãe. O salmista diz isso. O salmista diz isso. A palavra de Deus diz lá em Romanos que todos pecaram. Todos. E isso inclui aquele bebezinho, aquela criança linda, aquela coisa gostosa que dá vontade de apertar. Sim, a gente não pode se esquecer disso, porque nós estamos sendo levados a esquecermos da realidade dos nossos filhos. E por esquecermos da realidade espiritual dos nossos filhos, estamos nos tornando negligentes na nossa função e tarefa. Estamos sendo ludibriados e levados sutilmente para um lugar onde os nossos filhos estão ficando perdidos. Talvez com uma sensação de que estão sendo muito bem criados e educados com uma nova forma de educar os nossos filhos, mas estamos perdendo os nossos filhos. Isso não pode acontecer. A sociedade diz que ela precisa de estímulos. Sim, os nossos filhos precisam de estímulos? É óbvio que sim. É claro que sim. Mas é só isso que elas precisam? De estímulos? Não. A gente precisa ler isso e ouvir isso com a consciência de que os nossos filhos precisam de estímulos, mas eles precisam de Cristo. Porque se a gente só estimulá-los na sua própria essência, na sua própria natureza, eles não conhecerão a Cristo. Porque é nosso papel apresentar Cristo para eles. E Cristo é o único meio, é o único caminho capaz de fazer com que os nossos filhos voltem para casa. Porque os nossos filhos não são nossos. Pai, mãe, seu filho não te pertence. Essa é a verdade. Letícia e Levi não me pertencem. Eles foram cedidos a mim. É um empréstimo. Eu tenho o papel e a responsabilidade de deixá-los conscientes de qual o caminho, mas não só qual o caminho, mas ensiná-los pelo caminho, a trilhar esse caminho. Quando a gente para pensar sobre isso, a gente lembra de algumas verdades. Quando Jeremias, ele diz que enganoso é o coração do homem. Se a gente pensar em somente estimular os nossos filhos, naquilo que eles têm por essência, a gente vai levá-los ao grande equívoco, porque eles serão estimulados aos desejos dos seus próprios corações. Quando Paulo fala lá em Romanos capítulo 7, aquilo que eu quero, isso
não faço, mas aquilo que não quero, isso sim faço. Mostra justamente que é uma batalha, uma luta dentro de nós, na nossa natureza, com a nova natureza. A nossa predisposição é sempre fazer aquilo que contraria e que vai na contramão das coisas de Deus. E se nós não ensinarmos os nossos filhos essa verdade, eles certamente estarão perdidos. Olha só como que a gente faz isso então. Talvez você pergunte, mas Alexandre, como é que eu posso fazer então? Quais são os passos que eu tenho que dar? Eu vou te falar o que está escrito na palavra, a orientação bíblica. Deuteronômio capítulo 6, de 5 a 6 diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto não é para criança, esse texto é para mim, é para você, pai. É para você, futuro pai. Para que você seja exemplo. A maneira de nós fazermos com que os nossos filhos trilhem o caminho do Senhor é sendo o exemplo, é a gente trilhando o caminho com eles do nosso lado. A gente chama isso de discipulado. É colocar um menino do lado. É isso. E caminhar junto, sendo exemplo para ele. Mas aí, a gente tem falhado tanto nisso, porque a gente pega e conduz os nossos veículos de maneira equivocada no trânsito. A gente briga com a pessoa do trânsito. Os nossos filhos estão olhando. A gente abre a boca e sai um monte de, palavras torpes. Ah, Alexandre, você é careta, cara, não tem nada a ver. A gente está sendo exemplo. Nós estamos sendo exemplo dos nossos filhos. Os nossos filhos estão vendo a gente usar os nossos lábios, ao invés de glorificar e adorar ao Senhor, com palavras torpes, chulas, com piadas sem nenhuma decência. A gente quer que os nossos filhos sigam o caminho do Senhor e a gente então não tem tempo de leitura da palavra e diz para eles que eles precisam ler a Bíblia. Mas a gente não para ler as Escrituras com eles ou deixá-los ver-nos lendo a palavra de Deus, orando com eles e por eles. A gente vai vivendo um evangelho raso, superficial. Porque a gente está tão, entulhado de coisas, com tão pouco tempo para cuidar dessa área que é a principal razão da nossa presença no seio da família, que a gente falha em ser esse exemplo. E aí continua o texto dizendo: repita-as com frequência a seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. O que ele está dizendo ali é que nós precisamos ser exemplo, mas nós precisamos ter relacionamento. Veja, ele está dizendo: converse, sente, andando pelo caminho, faça, tenha relacionamento com os seus filhos. Mas aí, sabe o que a gente faz? A gente chega cansado pra caramba do trabalho em casa. A gente quer só tomar aquela chuveirada, talvez pegar, sentar na frente da TV, ligar, assistir o jogo do Mengão, e aí se frustrar, às vezes, com a derrota dele. É só isso. E quando a gente, de repente, poderia escolher estar com atenção para ele, tendo um relacionamento para essa criança. Aí a gente pega e está atrapalhando a gente, a gente pega lá e põe um tablet enorme na mão da criança. E põe lá e deixa ela lá se divertindo. Quanto desperdício de tempo. Ele diz: repita-as com frequência a seus filhos. Sabe o que é isso? Persistência. Nós temos que perseverar nisso, persistência. Essa é a principal tarefa sua, pai, é a sua principal tarefa, mãe, na vida dessas crianças. Você não pode negligenciar isso. Precisamos perseverar, porque
a gente sabe muito bem que se nós não fizermos isso, não haverá um mundo melhor para os nossos filhos. Mário Sérgio Cortella já dizia, né? Ao invés de buscarmos um mundo melhor para os nossos filhos, precisamos entregar filhos melhores para o nosso mundo. E é nossa responsabilidade, é nosso papel. Além de exemplo, relacionamento e persistência, o texto vai dizer que amarre-as as mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nas batentes das portas da sua casa e em seus portões. Sabe o que significa? Pai, mãe, sejam criativos. Sejam criativos. Eu gosto sim de lembrar a Carla, as crianças menores, ela escrevia, né, ali cartazes com textos, deixavam mensagens no coração, no espelho do coração e dizendo Jesus te ama, e tantas outras formas de criatividade para que os meninos pudessem ouvir e reter a palavra de Deus, conhecer. E a gente precisa usar da criatividade. O que o texto está dizendo é isso: seja criativo, pai, seja criativo, mãe, mas não deixe de ensinar os seus filhos aquilo que vocês aprenderam. Não deixe de ensinar aos seus filhos aquilo que vocês aprenderam. Eu quero dizer que somente pais que amam a Deus de todo o coração transmitem a fé à próxima geração. Somente os pais que amam a Deus de todo o coração são capazes de transmitir a sua fé à próxima geração. Sem isso, não há como, não há meio de você ser bem-sucedido. Terceira coisa que eu queria destacar, o terceiro erro, é não estipular limites aos filhos. A gente está sendo incentivado a não delinear limite para os nossos filhos. Como assim, Alexandre? Sim. E de uma forma sutil, com mais uma daquelas mentiras que são muito parecidas com a verdade. Observe só. Uma psicopedagoga diz o seguinte: para criar filhos basta o amor. Perfeito. Concordam? Sim ou não? Maravilha. Mas olha o que está incutido nas entrelinhas dessa frase, o que vem a reboque. O seguinte: essa psicopedagoga, ela encontra a sugestão de que pessoas que defendem a frustração e a imposição de limites, que elas não estão corretas. E pelo contrário, ela fala que os adultos, os pais, precisam obedecer às crianças, que segundo ela, não pedem mais do que precisam. Espera aí. Eu é que preciso obedecer aos meus filhos? O que está escrito lá em Efésios? Filhos, obedecei aos vossos pais. Mas o que está sendo ensinado para a gente, como método moderno e atual de educarmos os nossos filhos, em nome do suposto amor, é que nós precisamos dar atenção à nossa criança, correto, ouvi-los, e o que eles precisarem, nós obedecermos e atendê-los. Não é assim. Nós é que somos a parte madura desse relacionamento. Nós é que daremos para eles a devida segurança para que eles se tornem crianças, adolescentes, jovens, adultos seguros na sua responsabilidade, na sua tarefa. Olha só o que uma outra vertente, uma outra psicopedagoga, que é doutora, ela fala na contramão disso que eu acabei de falar. Ela diz o seguinte: os limites conferem, e ela não é cristã, tá bom? Os limites conferem segurança às crianças, que se sentem perdidas se não existem pauta de conduta em casa.
Os pais precisam tomar a autoridade e não ceder às tentativas da criança de conseguir o que quer. A gente precisa. É lógico, com discernimento. É lógico que a criança vai querer coisas que é possível e que faz parte daquele momento da história dela, da vida dela, do contexto dela, e nós vamos estimulá-la a isso, encorajá-la a isso. Não, nós vamos tolir, mas há coisas que não pode, não tem como, não é possível e nós não podemos ceder. Precisamos dar limites. Não somente ela, mas também Ronaldo Laranjeira, que é um outro estudioso profundo nessa área, ele diz o seguinte: as crianças precisam ouvir não por diversas vezes em sua vida, principalmente quando pensamos nos seus caprichos, para aprenderem a lidar com decepções que certamente virão em seu caminho. Tem muita gente que não tem, sabe, não consegue ouvir, não. Essa geração que nós temos, eu não gosto de usar muito isso, mas o contexto que a gente vive hoje, a gente tem lidado com pessoas que não conseguem lidar com o contraditório, não conseguem ouvir uma outra opinião que não seja a sua. E isso tem causado divisões, polarização na sociedade, porque a gente não consegue mais diálogo. Sabe por quê? Por causa de questões como essa que nós estamos falando aqui. E ele diz mais: ao tentarem protegê-las desses desapontamentos, os adultos criam uma realidade paralela para esses jovens que, no futuro, podem tornar-se incapazes de tocar a vida com os seus próprios pés. É esse tipo de filho que a gente quer deixar? O Salmo 128 fala do legado que nós precisamos deixar para os nossos filhos. E é esses filhos que a gente quer deixar? Então nós precisamos repensar, nós precisamos rever alguns dos nossos conceitos, algumas das nossas atitudes, porque a sociedade continua falando para a gente o seguinte: ela diz, reforço positivo, sabe? Não fica falando das coisas que a criança faz de errado, não. Sabe? Deixa isso de lado, porque a metodologia é você reforçar os acertos dela. Os erros você ignora. Não, não é isso. Você deve reforçar os acertos dela, porque essa é uma prática saudável. Mas você não pode ignorar os erros, porque se você não ensinar que aquilo é um erro, ela não vai corrigir e ela vai continuar cometendo os mesmos erros. Então, o que a palavra de Deus diz? Que disciplina corretiva é algo importante e saudável na criação dos filhos. E eu não estou falando aqui porque a gente deturpa os significados. Até também algumas pessoas interpretaram isso de maneira equivocada. Não estou falando aqui de violência doméstica, não estou falando aqui de você espancar seu filho, não estou falando aqui de você bater no seu filho. Não, é disciplina. Disciplina não precisa ser batendo no seu filho. Há muitas maneiras de disciplinar e corrigir o seu filho sem ser por meio de agressividade. Mas quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. Quem ama, dá limites. Mas a gente está sendo tão pressionado e com tanto medo de algumas coisas que a gente tem aberto mão dessas ações importantes no cuidado do nosso filho. Alexandre, eu discordo de você. Tudo bem, você pode discordar de mim. Mas só quero dizer para você que essa não é a minha opinião. É a orientação das Escrituras. Então, você se acerta com o Criador, que criou a família, que estabeleceu a função de homem e mulher, pai, mãe e filhos. E se você tiver argumento suficiente para poder convencê-lo do contrário, boa sorte. Mas o que eu estou dizendo aqui não vem de mim. É a palavra de Deus. É o nosso manual de vida que nos instrui. Mas nós temos, às vezes, deixado com que essas coisas fiquem de lado na nossa forma de agir. E caminhando para o final da nossa fala, o último erro é idolatrar os filhos. Gente, quando Letícia nasceu, uau, foi muito especial, né? Foi muito especial. Quando Levi nasceu, foi especial também, da mesma forma. Quando os nossos filhos nascem, é uma coisa assim. E a gente tira a foto, e a gente e posta, e faz. Na minha época era no Facebook, no Orkut. Não, no Orkut não, né? Só o Facebook. Brincadeira. 20 anos atrás era mais Facebook, sim, meu amor.
né? 20 anos é o que a Letícia tem, é o Facebook. Né? O Instagram não estava ainda na... Mas hoje é o Instagram. Olha, não tinha nem... Era só o álbum que ela está falando, ela nem postava, só tem um álbum de fotos. Mas o que acontece é que a gente tem se alegrado com esse presente de Deus. A chegada dos nossos filhos. Como eu fico feliz quando eu fico sabendo que um casal conseguiu engravidar. Uau! Porque é uma experiência incrível. Trabalhosa. Dá trabalho. Mas é incrível. Mas não pode se tornar a razão da nossa vida. Vocês já expressaram assim, como aquela foto bonita dos filhos, assim, a razão da minha vida. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu quero dizer para você, pai e mãe, que os filhos não podem ser a razão da nossa vida. Ah, Alexandre, é só uma... Não, não é só uma. Porque a gente coloca os filhos num lugar que não lhes pertence. E por colocá-los no lugar que não lhes pertence, a gente vai invertendo os papéis no seio da família e a gente vai se perdendo na nossa caminhada. Veja bem, então, por que você, olha essa palavra de Deus para Eli, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? O que ele está dizendo assim, por que você despreza as minhas orientações, aquilo que eu te dei, aquilo que eu te instruí, Eli, a maneira como eu disse que era para ser feito, Eli, é isso que Deus está dizendo para Eli. Por que você despreza? E olha que dureza, porque honra seus filhos mais que a mim. Então não pense que a gente não faça isso, a gente faz isso. A gente faz isso. A gente acaba colocando os nossos filhos num lugar que não pertence a eles. Pode ser que por um pouco de tempo, mas a gente faz isso. A gente precisa estar atento para não cometermos esse erro, porque o lugar de Deus é o lugar somente de Deus e de mais ninguém. Então, quando a gente se depara com isso, a gente percebe que a gente está criando ídolos. Tim Keller, ou Timothy Keller, que faleceu agora há dois dias atrás, um ícone, uma referência para mim, para muitos líderes que aqui estão, para muitas igrejas. Ele diz o seguinte, um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido na vida ou identidade. E ídolo não é imagem esculpida. Não é só isso não. A gente acha que ídolo é imagem esculpida. Não, ídolo é tudo aquilo que ocupa esses lugares. O lugar da nossa felicidade, o lugar do sentido da nossa vida, a razão da nossa vida, a nossa identidade. Isso se torna um ídolo para a gente. E os filhos não podem ocupar esse lugar porque esse lugar é de Deus. Olha o que Santo Agostinho fala. O pecado é o amor em desordem. Ou seja, o papel invertido do amor. Quando você bagunça, né? O amor em desordem é o pecado. E o que é a idolatria? É quando amamos qualquer coisa mais do que o próprio Deus Criador. Então, o ideal de Deus para nós é isso aqui. É Cristo sendo aquele a quem nós nos sujeitamos, homem e mulher, pai e mãe, sujeitos a Cristo. Porque o homem se sujeita a Cristo. A mulher, ao sujeitar-se ao homem, ela está se sujeitando a esse Deus, a Cristo. Porque ele tem uma missão de liderar a família, uma liderança servidora, e ela tem a missão de cooperar com ele nessa tarefa. E ela entende isso. Não por ser inferior, mas por ser cooperante, auxiliadora, por ser a parte que completa essa engrenagem. E o papel dos filhos é obedecer os pais. Porque quando eles obedecem aos pais, eles estão se submetendo também a Cristo. Porque Cristo, Ele é o centro de tudo.
Mas sabe o que acontece? Isso aí, ó. Na verdade, é isso aqui. Deixa eu ver aqui se... Ah, não, já foi, né? Tá. Volta lá. Isso. É porque o quadradinho do último ali estaria assim a palavra Cristo. Entrou direto, não sei porquê. Mas às vezes o que acontece é isso aqui, ó. O filho se torna um imperador na família. Agora tudo é em função dos filhos. Tudo é filho. O filho determina a sua agenda. O filho faz tudo. Você agora vive literalmente em função dos filhos. Aí tem a ver o que a gente diz. A razão da minha vida são os meus filhos. A mulher, ela começa a assumir um papel que não foi dado a ela, sozinha. E o homem passa por um papel que, lamentavelmente, é a realidade de muitos hoje, que é o homem banana. Só não vale ficar cutucando ninguém aí do lado, não, pelo amor de Deus. O homem banana que não faz nem aquilo que lhe foi dado para fazer e nem aquilo que é o papel da mulher. Nós estamos cheios de personagens assim na sociedade, no meio das famílias, e as mulheres não aguentam mais. Por isso que eu tenho sido duro com os homens na minha fala aqui. Eu vou até evitar participar lá dos brothers, porque só vai ter homem, vai que cismam de rebelião contra mim, né? Brincadeira. Mas eu tenho sido mais firme, sim. Por quê? Porque eu estou olhando para a minha própria vida e olhando na palavra de Deus e vendo, Senhor, eu quero cada dia mais estar centralizado nessa tua verdade. Porque os lares estão dessa forma. E nós precisamos mudar a nossa conduta como homens. Mudar a nossa conduta. Então, para nós encerrarmos a nossa reflexão de hoje, eu queria deixar um pensamento e um estímulo para que você possa viver essa realidade. Mas antes de, propriamente dito, entrar, eu quero dizer que esse capítulo que nós lemos, de 1 Samuel, ele fala de duas situações. Ele traz uma situação de equívoco, de erro, de fracasso no lar, na família, na criação dos filhos. Eli foi esse personagem. Mas, quando eu começo a ler os primeiros versos do capítulo 2, eu me deparo com a seguinte fala. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor, minha força é exaltada. Verso 2. Não há ninguém santo como o Senhor. Verso 3. O Senhor é Deus sábio. E ela continua a oração dela. A mulher que clamou diante de um Deus pelo privilégio de ser mãe, pois ela era estéril, não podia engravidar. E lhe foi dada essa graça. E essa mulher foi extremamente bem-sucedida ao lado do seu marido na criação de Samuel. Mas, Alexandre, não foram eles que criaram. Samuel foi entregue no templo. O princípio aqui é que, diferente de Eli, Ana tinha a vida centrada no Senhor. O convite de Deus para nós nesta manhã é sairmos daqui desse teatro desafiados a viver uma vida aonde o centro de tudo é o Senhor. Assim nós seremos homens bem-sucedidos, conforme diz o Salmo 128. Teremos mulheres como videiras florescendo e dando frutos
sentada ao redor da mesa, e os nossos filhos estarão ali como brotos de oliveira, e nós veremos os filhos dos nossos filhos sendo um exemplo de vidas transformadas na família, na igreja e na sociedade. Portanto, estejamos centrados em Deus para pensar e viver. A melhor forma de educar os filhos é ensiná-los a amar a Deus. Então faça disso a sua prioridade. Não negligencie, não venha de forma nenhuma substituir essa tua tarefa. Segunda, somente pais que amam a Deus de todo o coração transmitem a sua fé à próxima geração. Pais, amem a Deus de todo o coração. E amem esse Deus na frente dos seus filhos, na caminhada, no caminho com os seus filhos. E por último, não existe pais perfeitos. Somente Deus é o Pai perfeito. Faça tudo na dependência de Deus. Eu não sou um pai perfeito. Carla não é uma mãe perfeita. E às vezes nossos filhos poderão não ser como Samuel, o filho de Ana. Talvez a gente possa experimentar com os nossos filhos, o que o filho pródigo experimentou. Às vezes nossos filhos, eles podem se distanciar, podem pegar outros caminhos, podem ir para longe daquilo que você ensinou pelo caminho. E como que você lida com isso? Você lida com a consciência segura, firme, de que você não somente ensinou o caminho da religiosidade, mas você o ensinou pelo caminho, dando exemplo, se relacionando, persistindo, sendo criativo. Você deu o seu melhor. Você buscou seguir as orientações de Deus. E o que te conforta num momento como esse é a esperança de que, assim como o filho pródigo, um dia a ficha possa cair e aquele filho dizer: eu tenho estado aqui nessa situação deplorável, mas na casa de meu pai. E não estou falando de você, pai. Não estou falando de mim, mas na casa do Pai perfeito. A do bom e do melhor. E a gente poder saber que os nossos filhos sabem o caminho, não porque nós apontamos o caminho, mas porque nós trilhamos o caminho com eles. Ainda que em algum momento eles possam se desviar, eles conhecem este caminho e sabem, pelo exemplo de seus pais, de que é um lugar seguro para ser trilhado. E por isso eu e Carla continuamos a cantar. Eu e minha casa serviremos a Deus. Vamos louvar e fazer essa oração. Saiam daqui hoje com essa palavra, ainda que possa ser dura de se ouvir. E eu até pego leve com vocês. O Senhor pegou muito mais pesado comigo, eu posso garantir. Foi dureza ter que ouvir tudo isso do Senhor, sabe? Mas não desperdicem isso que o Pai está dizendo para nós como filhos. Vamos orar cantando. Fique de pé, cante isso com alegria, com esperança no seu coração.